Estamos de volta com o Direto do Plenário e já acompanhando imagens ao vivo da entrada dos ministros para a sessão que vai se iniciar agora, esta quinta-feira, que você acompanha ao vivo aqui na TV Justiça. Uma boa tarde a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta, neste 27 de outubro de 2022, a 33ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Peço à senhora, saudando a todos os ministros, senhora Vice-Procuradora-Geral da República, senhores e senhoras advogados, senhores servidores, todos que nos assistem. Peço à senhora secretária que faça leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 26 de outubro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h44, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma objeção, alguma observação quanto à ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. E registro a presença neste plenário de estudantes do curso de Direito das Faculdades Integradas IESGO, da cidade de Formosa, Goiás. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo que tenham proveito com a nossa sessão. Chamo para continuidade de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 59, sob a minha relatoria, em que requerentes o Partido Socialista Brasileiro, PSB, o Partido do Socialismo e Liberdade, o PSOL, o Partido dos Trabalhadores e a Rede Sustentabilidade. Essa ação direta, como vimos, diz com as ODS 15, 16 e 17. E eu relembro que, após o meu voto, no sentido da rejeição das preliminares, do conhecimento da ação como ADO, tal como proposta, mas subsidiariamente como ADPF, se essa for a compreensão do plenário, e da conversão do julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, eu, no mérito, votei no sentido do juízo de parcial procedência da ação. Na mesma linha, o voto do ministro André Mendonça, que ontem encolhemos, embora Sua Excelência conheça da ação direta de inconstitucionalidade por omissão como a DPF, mas no mérito há um juízo de parcial procedência também, com algumas nuances, e do voto do ministro Nunes Marques, que não conhecia da ação, quer como ADO, quer como ADPF, e no mérito, caso vencido com relação ao juízo de admissibilidade, julgava improcedentes os pedidos deduzidos. Fizemos a suspensão do julgamento e hoje, dando a ele prosseguimento, eu colho o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes. Está com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, colegas, cumprimento a doutora Lindora, vice-procuradora-geral da República, cumprimento também os estudantes do curso de Direito das Faculdades Integradas IESGO da cidade de Formosa, Goiás, aqui presentes no nosso plenário. Presidente, rapidamente, lembrando, aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade, onde os requerentes pleiteiam seja reconhecida a omissão inconstitucional da União quanto à adoção de providências de índole administrativa, objetivando a suspensão da paralisação do Fundo Amazônia, ou seja, como Vossa Excelência bem colocou no voto,
parabenizo, a questão do tratamento do fundo da Amazônia. É exatamente isso que nós estamos discutindo. É narrado que o fundo, a criação do fundo desde 2008, a sua gestão pelo BNDES, a ideia exatamente de captação de doações para investimentos na ação de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e promoção da conservação e do uso sustentável das florestas no bioma amazônico. A ação pleiteia, faz uma lista de quais seriam as ações a serem financiadas, qual o escopo dos financiamentos, e a questão mais importante é que os requerentes destacam: o relatório de atividades do fundo indica a utilização de quase 2 bilhões, 1,86 no valor total, em 103 projetos. Mas houve uma alteração do governo federal que teria determinado a extinção unilateral de mecanismos, na verdade, não do próprio fundo, mas mecanismos para o funcionamento e gestão do fundo, como, por exemplo, o Comitê Técnico, o CFTA, que era responsável por efetuar o cálculo do desmatamento, da quantidade de carbono emitida, e o Comitê Orientador, o COFA, órgão de governança do fundo. Como resultado, os requerentes afirmam que mais de 1,5 bilhão, esse 1,5 bilhão estaria represado sem contratação de novos projetos e sem qualquer medida de equilíbrio. E, obviamente, isso acabaria refletindo na proteção da Amazônia, da proteção ou da própria finalidade do Fundo Amazônia. Exatamente por isso, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eu não vou me alongar na questão das preliminares levantadas a respeito do cabimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, dizendo, desde logo que acompanha a eminente relatora, aqui a ideia de se combater uma omissão, a chamada síndrome de inefetividade da Constituição, o que acarreta a inaplicabilidade de normas constitucionais, e aqui é muito clara essa síndrome de inefetividade apontada pelos autores. Então, desde já acompanho Vossa Excelência em relação ao cabimento da ação. Ainda, presidente, aqui no mérito, o mérito trata exatamente dessa inatividade do Fundo da Amazônia, em que pese a existência de recursos arrecadados, há projetos aprovados em andamento, e havia uma fila de projetos a serem analisados. E essa inatividade do Fundo Amazônia acabou gerando exatamente a não utilização desses recursos. E, obviamente, dentro da total convergência com as premissas adotadas por Vossa Excelência, presidente, aqui o que se está a proteger não é algo meramente burocrático, algo somente administrativo, o funcionamento de órgãos, o funcionamento de um fundo. O que se está a proteger é o meio ambiente, o artigo 225 da Constituição Federal, que garante e obteve o meio ambiente por parte do legislador constituinte, obteve uma proteção diferenciada. A proteção, o dever da coletividade de proteger o meio ambiente, o dever da coletividade de preservar o meio ambiente, não só para a atual geração, para as atuais gerações e para as futuras gerações. A Constituição é muito clara no artigo 225, em especial no parágrafo 1º do artigo 225, na necessidade de dar efetividade ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não basta só a previsão de proteção, não basta só, eu diria, o reconhecimento do direito material de proteção ao meio ambiente, um direito ao meio ambiente saudável, enquanto um direito de terceira dimensão. Nós temos também vislumbrar a proteção aos direitos instrumentais que a Constituição estabelece para
efetivamente proteger o meio ambiente. Eu faço aqui, presidente, também não vou cansá-los, um histórico das normas protetivas do meio ambiente no Brasil e dos tratados internacionais que o Brasil adotou para essa proteção, dentro daquela ideia que não só a proteção ao meio ambiente é algo nosso, mas lembrando que o meio ambiente é considerado um patrimônio comum de proteção de toda a humanidade. E, obviamente, isso traz um dever de efetividade maior nessa proteção. Nesse contexto, no contexto da Amazônia Legal, dentro da instrução que Vossa Excelência bem conduziu dos autos, com vários dados dos sistemas de monitoramento do INPE, as auditorias e controles externos do TCU, da Controladoria, do próprio Ministério do Meio Ambiente, não há nenhuma dúvida sobre o nível alarmante, intolerável de dano e degradação a qual o referido bioma vem sofrendo. É crescente, é ininterrupto, vem sendo submetido à exposição de ações ilícitas. Nós vemos, e todos aqui se recordam, grandes operações da Polícia Federal em relação à questão do garimpo, em relação à questão das madeiras, do contrabando de madeiras. São questões ilícitas ligadas a desmatamento, à mineração ilegal, que acabam desestruturando essa proteção. Esses fatos importantíssimos foram tratados, Vossa Excelência também recordou isso em seu voto, pelo voto da eminente ministra Carmen Lúcia, nos julgamentos da DPF 651, a DPF 708 e a DPF 760, julgamento iniciado em 4 de junho de 2022, que se produziu uma compreensão sobre o tema. O julgamento ainda não se encerrou. E eu registro aqui, presidente, que em 2019, nos autos da DPF 568, aquela questão que o eminente ministro Gilmar às vezes recorda, tratava de alocação de recursos públicos arrecadados no contexto da Operação Lava Jato, em que uma ação movida pela então Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, e eu liminarmente suspendi a criação de uma fundação, que seria criada, uma fundação privada com esses recursos públicos, após... Ficou conhecida como Fundação Dallagnol. Após a liminar, eu presidi inúmeras reuniões multilaterais com o presidente da Câmara, presidente do Senado Federal, com representantes do Tesouro Nacional, da Advocacia Geral da União, exatamente para ver aonde nós iríamos alocar esses valores, e foi feito um acordo sobre a destinação de valores, e 1 bilhão e 100 milhões, 1 bilhão foi destinado. O ministro André era o advogado-geral da União à época. 1 bilhão e 100 milhões de reais nós destinamos para a proteção da Amazônia, para a preservação, fiscalização e o combate de desmatamento, incêndios florestais, ilícitos ambientais na Amazônia, com uma execução descentralizada pelos Estados-membros. Ou seja, não é possível se falar em proteção ao meio ambiente, não é possível se falar em respeito e efetividade ao artigo 225 da Constituição Federal, se não houver instrumentos possíveis. E um desses instrumentos é o Fundo Amazônia, que destina valores exatamente para projetos específicos de combate a desmatamento, de combate a incêndios, de combate à criminalidade, de preservação da fauna e da flora. E, de tempos para cá, nós estamos verificando mais forte ainda apelo da sociedade civil organizada em favor dessa efetivação do poder público para preservar
o meio ambiente e a Amazônia de danos irreversíveis, danos, eu repito, irreversíveis ao meio ambiente que estão ocorrendo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informou, também citado por Vossa Excelência, que mantém 2 sistemas de monitoramento, e esses 2 sistemas quantificam a ocorrência de desmatamento na Amazônia Legal brasileira, o sistema PRODES e o DETER. E acrescentou, Vossa Excelência mostrou também gráficos, mostrou um mapeamento que leva à ideia do nível alarmante de desmatamento no bioma questão. E isso fortalece, a meu ver, a tese defendida pelos requerentes sobre a síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Nós estamos aqui mediante uma situação em que simplesmente, nesse fato específico, instrumentos absolutamente necessários para fazer valer a defesa ao meio ambiente foram cortados, foram suspensos, sem que algo viesse a substituí-los. O próprio BNDES traçou um panorama sobre o funcionamento do Fundo Amazônia, e nesse panorama traçado pelo BNDES indicou valores recebidos, atividades desenvolvidas, projetos contratados que ficaram suspensos. A respeito desses projetos com análise suspensa, o BNDES ressaltou: as atividades de fomento, protocolo e análise de novas operações estão suspensas em função das negociações entre o governo brasileiro e os governos dos países doadores acerca da governança do fundo. Ou seja, simplesmente houve uma suspensão. O que estava contratado parou, o que estava sendo analisado, da mesma maneira, não prosseguiu. Então, impactos gigantescos com as alterações legislativas que suspenderam isso. Eu transcrevo aqui o decreto, também as alterações no decreto em relação a contratos de doação, mas também não vou cansá-los. Mas me parece, até pela linha, e observo isso, presidente, colegas, até pela linha argumentativa trazida pelos órgãos governamentais, as autoridades do Poder Executivo, que o governo federal ele teria identificado necessidade de alteração na estrutura de gestão, isso é absolutamente lícito por parte do Poder Executivo, a partir de determinadas auditorias, mas a solução para isso não foi efetivamente alterar a estrutura de gestão, foi suspender, simplesmente uma suspensão, que até agora é ad eternum, uma suspensão do funcionamento. Isso, somado ao advento do Decreto 9.759 de 2019, que estabeleceu diretrizes, regras e limitações para colegiados na administração pública federal, extinguindo órgãos deliberativos do Fundo Amazônia. Então, ou seja, um novo ataque em relação a órgãos deliberativos dentro do Fundo Amazônia. Já a suspensão, se retiram esses órgãos, ou seja, simplesmente se tornou impossível o funcionamento e efetividade do Fundo Amazônia. Tivemos ainda depois o Decreto 10.239 de 2020, aí instituiu o Conselho Nacional da Amazônia Legal, para coordenar, seria a ideia de coordenação e integração das ações, mas que também não solucionou esse problema. Então, a única alegação, a maior alegação, as duas maiores alegações das autoridades administrativas, essas duas maiores alegações são: nós detectamos problemas na gestão, precisávamos melhorar, então vamos suspender. E criamos o Conselho Nacional da Amazônia Legal para coordenar. Olha, deveria ter sido resolvido o problema de gestão e o Conselho Nacional, mesmo criado para coordenar algo que não estava, como a hora ainda está, suspenso. Isso não resolveu o problema, porque qualquer que seja a análise das alegadas
irregularidades identificadas no Fundo da Amazônia, nada, entendo eu, assim como entendeu Vossa Excelência, presidente, nada justificaria a sua paralisação por tempo indeterminado. Na dependência futura, eu diria, aqui é um futuro incerto e não sabido, na dependência futura de edição, aperfeiçoamento de atos normativos, e, enquanto isso não ocorre, o fundo fica suspenso. Essa paralisação das atividades do Fundo Amazônia, essa paralisação, ela é muito prejudicial à proteção ambiental. E, em sendo prejudicial à proteção ambiental, ela fere exatamente a inatividade, fere o dever de proteção criado para toda a coletividade e para o poder público, o dever de proteção criado pelo artigo 225 da Constituição Federal. Aí, já caracterizada, então, essa omissão. A paralisação, se é verdade que existe, mas a suspensão e paralisação caracterizou uma omissão futura. E o fato de ser, como disse eu, um futuro incerto e não sabido, agrava sobremaneira o desrespeito ao artigo 225 da Constituição Federal. Não precisaria aqui ressaltar novamente a importância do Fundo Amazônia. A Amazônia como essa iniciativa eficaz de proteção ao meio ambiente. Basta verificar essa cooperação internacional que existe para o Fundo Amazônia, vários países membros da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima. Agora, há necessidade de se solucionar isso, em que pese a reestruturação de um fundo, em que pese a reestruturação de mecanismos de gestão, todas essas reestruturações estarem dentro da discricionariedade administrativa do Poder Executivo. Essa discricionariedade administrativa e a doutrina administrativista já é pacífica nisso, e essa Corte várias e várias vezes já definiu que a discricionariedade existe dentre opções constitucionais e legais possíveis. Discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Discricionariedade é a possibilidade, dentro de um juízo de conveniência, de oportunidade, do gestor escolher entre duas opções lícitas, entre duas opções constitucionais, a que ele acha melhor, entre duas ou mais. Aqui nós não temos isso. O exercício da discricionariedade administrativa não foi realizado entre duas ou mais opções constitucionais. Simplesmente se optou por algo que fere frontalmente a proteção ao meio ambiente, a suspensão total, sem prazo, do Fundo Amazônia. E Vossa Excelência também realçou que, desde a sua criação, o fundo recebeu aproximadamente 3,4 bilhões, 3,39 bilhões em doações, 93,8 provenientes de doações realizadas pelo governo da Noruega, 5,7% do Banco de Desenvolvimento Alemão e 0,5% da Petrobras. Veja, a suspensão, inclusive, vem acarretando não só prejuízos ao meio ambiente, prejuízos diretos ao meio ambiente, mas indiretos, porque as doações não são mais realizadas. Os países tradicionalmente parceiros do Brasil no Fundo Amazônia simplesmente aguardam, porque se está suspenso o fundo, porque vão auxiliar, porque vão aportar mais recursos nesse fundo. Atualmente, o fundo conta com 102 projetos. E esses 102 projetos, no total, o montante a ser aplicado neles, 1,7 bilhões, inclusive com parcerias com municípios, estados-membros. Então, há necessidade de se fazer, retomar o Fundo Amazônia, e conversávamos antes, presidente, eu com Vossa Excelência, com o ministro Gilmar, a ideia exatamente da retomada do que já está sendo feito. A ideia de não
se prejudicar duplamente o meio ambiente, porque se prejudicou com a suspensão, uma decisão que libere isso para que o BNDES comece tudo de novo, nós vamos ter mais um período gigantesco, sendo que temos 102 projetos já orçados em 1,7 bilhões prontos para serem, alguns já iniciados, outros prontos para serem aprovados. Então, é importantíssimo, penso eu, que se resolva rapidamente para que se libere esses 102 projetos de proteção ao meio ambiente. Faço aqui outras considerações, presidente, sobre o contexto internacional da crescente preocupação com esses fenômenos ligados à mudança climática, e esses estudos, esses projetos estão ligados também aos investimentos internacionais no Brasil, para comprovar a efetividade dos projetos ambientais habilitados e financiados, né, sob o Fundo Amazônia. Então, é necessário realmente que retomemos imediatamente. Não vou, até para terminarmos esse julgamento, não vou cansá-los mais. Aqui, presidente, me parece que a edição a concretização dessa suspensão caracteriza realmente uma inconstitucionalidade, porque evita a proteção eficaz e efetiva da Amazônia, ataca um instrumento importantíssimo que é de preservação ambiental, que é o Fundo Amazônia. Então, assim como Vossa Excelência, eu declaro, e acompanhando Vossa Excelência, julgo procedente a ação, declaro a inconstitucionalidade do artigo 12, inciso 2, do Decreto 10.144 de 2019, no que tratou do funcionamento dos órgãos previstos nos artigos 3º e 4º do Decreto 8.576 de 2008, bem como, da mesma forma que Vossa Excelência, determina a União que, no prazo de 60 dias, adote as providências necessárias para o restabelecimento do pleno funcionamento do Fundo Amazônia. É o voto, presidente. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes e, de fato, ministro Alexandre, na verdade, o indeferimento dos pedidos, que não o pedido A e o pedido F, poderia ensejar uma compreensão diversa. Entendo apenas eu que os pedidos situados entre o A e o F, que deferi expressamente, na verdade, em parte, eles passam pelo exercício de atividades administrativas e de avaliação do próprio BNDES enquanto gestor do fundo. Pareceu-me, e o voto foi exatamente nessa linha, que colocada uma trava pelo governo federal, quando ele estabeleceu a mudança de forma unilateral, a mudança do modelo de governança. Com o meu voto no sentido da declaração de inconstitucionalidade desses decretos e com o retorno à situação anterior, eu retiro a trava e o voto é todo na linha que se restabeleça o que estava sendo feito. Por óbvio, no âmbito do BNDES, havia projetos já aprovados, que não tiveram início, projetos sustados, né, e projetos, inclusive, concluídos. Agora, da leitura que eu fiz dos demais pedidos, pareceu-me que, na verdade, nós estaríamos nos imiscuindo até digamos assim, na avaliação desses projetos que já apresentados ainda não haviam sido aprovados. Então, o meu voto, por óbvio, a deliberação é colegiada, mas só para deixar bem esclarecido, o meu voto é no sentido da análise constitucional da questão, com os comandos que eu entendi razoáveis, ou seja, se retira o que é inconstitucional e se determina a adoção das medidas necessárias para dar continuidade. Seria nessa linha. Pois não, ministra Carmen. Senhora presidente, cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministros, eu apenas queria deixar claro, o ministro Gilmar já levantou a questão,
Eu já tinha me colocado. Vossa Excelência acaba também de encarecer, esclarecendo mais uma vez um voto tão percussiente e profundo como de Vossa Excelência, apenas, então, que o afastamento deste pleito, que o ministro, acho que o ministro Alexandre agora menciona en passant, mas conclui num outro sentido, que o item B do pedido determinar a União que efetue regularmente o repasse de recursos financeiros dos projetos já aprovados, e Vossa Excelência, ministro Alexandre, faz agora referência a esses. O pedido era que, conforme valores, cronogramas e demais condições estabelecidas nos contratos de apoio financeiro firmados, Vossa Excelência afirma, no voto, na parte final do voto, que não teria respaldo jurídico. A minha preocupação o ministro Alexandre falou, na hora que projetos aprovados, com cronogramas aprovados, foram sustados em razão da paralisação desses órgãos de governança e administração, o ministro Alexandre faz uma referência no voto, no sentido de que, se não se der continuidade, haveria, portanto, um começar de novo do nada. Isso me preocupa, porque os 3,4 bilhões lá estão, e alguns já com valores que seriam bilhões, bilhões, que seriam já com um encaminhamento. E, neste caso, Vossa Excelência não entendeu que havia respaldo jurídico para que determinássemos o Supremo o suprimento ou provimento desta omissão. E o ministro Alexandre, que aqui afirma que o que tinha sido aprovado teria que ser retomado, ainda assim mantém no sentido de afastar o item B do pedido, que é este: determinar a União que efetue regularmente o repasse dos recursos financeiros dos projetos já aprovados. Eu pergunto porque essa é uma dúvida que me ficou, e Vossa Excelência fez referência expressa, então, para não começar tudo de novo, porque esses 3 bilhões e tanto estão lá. São duas questões. Eu entendo que é possível, mas estou aberto à discussão, eu entendo que é possível, acompanhando a ministra Rosa, determinar isso. Aqui, especificamente em relação a essa linha, o que me preocupa, mas também eu posso mantê-la com essa interpretação, o que me preocupa é que uma das alegações do poder público foi exatamente algumas irregularidades achadas durante o repasse de verbas. E se nós determinarmos simplesmente de forma seca que todos aqueles projetos devem ser repassados o dinheiro, nós não estamos analisando um a um se há ou não irregularidades. Por isso, essa é a minha única preocupação. Então, no macro, eu votei no seguinte sentido: no macro, o que foi aprovado deve seguir. O que está para análise, inclusive, deve seguir o cronograma. Agora, o repasse de verbas depende de uma análise do Executivo da regularidade dos trabalhos realizados. Eu acho que é possível construir nesse sentido. Mas então não seria, talvez, possível, ministra Rosa, Vossa Excelência acha completamente fora de possibilidade jurídica de, pelo menos em parte, aceitar no sentido de que esses que já tenham sido aprovados tenham prioridade, ou que seja suprida essa omissão, porque senão nós estamos dizendo que pode começar do zero, como Vossa Excelência afirma em seu voto, que se começar do zero, até que se reapresenta, se refaz... Nós vamos estar prolongando a suspensão. Nós estamos modulando efeitos sem falar ad eterno. Então, eu queria só esse esclarecimento. Desculpa, o voto de Vossa Excelência foi tão denso e eu ainda fico com essas... Não, ministra Carmen Lúcia. Talvez, e daí a riqueza do colegiado, porque são diferentes olhares. Para mim, está absolutamente implícito no meu voto que, declarada a inconstitucionalidade da alteração da governança, da forma de governança, e o retorno ao status quo representa e implica necessariamente a retirada da trava e que tudo continue, um comando implícito de que tudo continue como estava sendo feito. Fiquei... e talvez não tão precisa a expressão falta de respaldo jurídico, na verdade, faltaria, no âmbito de uma ação de controle de constitucionalidade, uma análise
do contrato, porque isso é um contrato, é uma matéria de extrema complexidade e parte de todas as medidas envolvem a atuação do BNDES, inclusive. Agora, o ministro Alexandre destaca esse aspecto. Como eu vou comandar que a União efetue o repasse se eventualmente eu acho que o repasse não, mas o que eu pergunto é se não seria possível que a gente, em parte, determinasse, pelo menos, o atendimento desse pedido B e determinasse que imediatamente sejam retomados para análise e no prazo, aqui é fixado no voto de Vossa Excelência, o prazo de 60 dias para que se retirem essas impossibilidades, Vossa Excelência está apelidando de travas, eu não e estes órgãos... o contrato com esse detalhamento. Com o que eu acho que seria, porque a omissão gravíssima como são condicionantes esses aqui, o fundo não funciona exatamente por ela. Então, eu me pergunto é só isso, se não seria possível que efetue regularmente, não repasse, mas que retomem os projetos com apreciação, análise e finalização, de tal maneira que se acate em parte. Eu estou perguntando, não estou votando ainda, mas porque o voto do ministro Alexandre, e acho que até do ministro André, eu não sei, mas do ministro Alexandre é preciso no sentido da linha de Vossa Excelência mesmo, quer dizer, nós queremos que a omissão seja suprida. Esta omissão é administrativa regulamentar e administrativa no sentido da governança. Quanto a isso, as alíneas A e F estão devidamente acatadas. Agora, essa me preocupa um pouco, porque são projetos... Sim, Vossa Excelência propõe que se defira em parte. Senhora presidente. Até porque... Só esta linha. Presidente, se estava suspenso e nós vamos tirar a trava, deve continuar como se não houvesse suspensão. E Vossa Excelência falou aqui uma questão interessante, determinar que finalizem. Se, no caso concreto, entender que há irregularidade, vai finalizar dizendo, não repasso porque há essa irregularidade. E aquele projeto, ou o titular do projeto, que procure a justiça. Acho que foi importante. Consequência, ministro. Esclarecimento. Esta é uma conta... Eu acho que foi importante. Só um minutinho, ministro. Esta é uma conta que tem um valor, que foi um contrato feito internacionalmente, que, como a expressão por eles usada é de condicionantes, sem as quais nem se retoma o fundo, e este dinheiro está lá e nós nem sei o que é, porque 3 bilhões e 400 milhões não ficam paradinhos. Sim. Mas, enfim, se havia, como Vossa Excelência afirma, nos termos também do que a relatora, a ministra Rosa Weber, já tinha dito, 100 e poucos projetos. E se há dúvidas, e nós não vamos esmiuçar isso, porque isso é realmente do Poder Executivo, do BNDES, pelo menos se dê alguma coisa no sentido da obrigatoriedade de continuidade, porque nós temos esse veso terrível de deixar uma coisa já consumada. E qual é a leitura da nossa decisão que será feita com um parceiro internacional? Bom, eles começam, aprovam o centro, não passa, diz que tem algumas dúvidas, começa tudo de novo. Entendeu, ministro? Eu entendi perfeitamente a preocupação de Vossa Excelência. Eu entendi como perfeitamente. Eu disse, eu vou acompanhar Vossa Excelência, mas assim... Eu entendi perfeitamente tudo que está sendo colocado e acho que tem pertinência, e o bom é que se possa, quem sabe, dizer de uma outra forma que fique mais claro. Apenas para registro, o pedido na inicial... Nesses aspectos, é para que se determine a União. Porém, em todo o procedimento, não cabe à União. E aí me permitam dar razão à ministra relatora. Por outro lado, embora haja essa especificidade, eu não concebo que, uma vez declarada inconstitucional as alterações que foram promovidas, que alguma autoridade, seja da União, seja do BNDES,
adotaria uma postura, entre aspas, de criar-se dificuldades na execução dos projetos que já lá estão. E penso que, em havendo isso, tanto as partes interessadas nesses procedimentos, até porque a gente acho que deve partir de um pressuposto que o BNDES faz uma análise muito técnica desses projetos. Havendo algum obstáculo verificável, acho que o Supremo Tribunal Federal seria imediatamente instado via uma reclamação em função de um eventual descumprimento de uma decisão dele, Supremo Tribunal Federal, que retorna ao status quo. Eu entendo que, quando nós retomamos o status quo, declarando a inconstitucionalidade, eles devem prosseguir, como consequência natural, automaticamente do estado em que estavam, numa direção no sentido daquilo que o Supremo Tribunal definiu, que era a regularidade dos normativos correspondentes que sustentavam aquelas análises. Então, apenas assim, eu entendo a preocupação, eu acho que a preocupação é legítima, porém, por outro lado, acho que até pode-se trabalhar uma melhor especificidade, talvez, nos termos dos próprios encaminhamentos que a ministra Rosa trouxe, apenas, não necessariamente como um comando, mas explicitando, talvez, esses aspectos. E isso acho que pode ser feito no próprio corpo, eventualmente, se não ficou tão claro, no próprio corpo do voto da ministra Rosa Weber, apenas para aclarar, não necessariamente no sentido de ajustar, vamos dizer assim, alguma questão em alinhamento ao próprio pedido B, mas no sentido de encaminhamento corroborativo de toda a fundamentação do voto da ministra Rosa Weber. A diferença, ministro André, é que bom que Vossa Excelência tem uma esperança que hoje eu não tenho, que é de que nós vamos mandar uma ordem para a matéria ambiental e que vai ser cumprida e que ninguém descumpre. Não é assim que tem acontecido, lamentavelmente. E, várias vezes, até em outras matérias, o Supremo já deu decisões. Julgamentos foram feitos para determinar que seja feita, por exemplo, a concurso público com afastamento em determinado prazo, e não é cumprido. Então, a preocupação que eu manifesto é muito exatamente para que se dê uma eficácia que não dependa de outra reclamação, se não cumprir. Isso desgasta institucionalmente, isso desgasta administrativamente, e, neste caso, desgasta ambientalmente. Mas eu entendo o que Vossa Excelência fala. E eu acho só que, no corpo do voto da ministra Rosa, não tenho dúvida que, para mim, que tinha lido e acompanhei a profundidade do voto de Sua Excelência, está claro. Por isso é que eu fiz referência específica, talvez na parte dispositiva, dentro do que foi dito até. Mas, realmente, a minha única preocupação é essa, porque eu estou de acordo plenamente com tudo que Vossa Excelência... Nós podemos fazer uma adequação. Desculpe, ministro, desculpe. Quero ouvi-lo. Por favor. Não, faz questão de ouvi-lo. Eu estou aqui tentando... Não, eu tinha escrito na parte dispositiva, o primeiro comando, que era estabelecer a governança do fundo e que voltasse a debater a sua recomposição, do financiamento internacional, bem ainda para que, incluindo o BNDES, proceda a continuidade, que esse é o ponto que a gente está discutindo, né, de desembolso de saldo existente do referido fundo, seguindo-se o fluxo de autorização de projetos em análise e em consulta constante no informe da carteira, exatamente para atender a essa situação. Porque, veja, já foi falado aqui, ministro Alexandre acaba de ressaltar, e nada também supera o que a Vossa Excelência já assentou no seu voto, que nós estamos a discutir uma questão que tem a ver com um dever de proteção, né? Portanto, nada impede que quem tem a competência, o governo, altere modelos institucionais, mas, de fato, ele não pode fazer isso de maneira a prejudicar a proteção que se deve oferecer. E, no caso específico, nós estamos com esse
essa atividade interrompida. Quer dizer, portanto, a ação é de 2020, não é? Portanto, nós estamos a falar já Quase 3 anos sem que isso tenha nenhuma resposta. É evidente que os governos têm legitimação democrática para mudar modelos, mas, eventualmente, não para suprimir um atendimento. Então, que é o voto de Vossa Excelência, não estou dizendo nenhuma novidade. Então, é esse ponto que está coberto em outras alíneas do pedido, e por isso que eu suscitei a controvérsia. Na verdade, ministro Gilmar, eu fiquei muito impressionada na audiência pública, sobretudo pelos relatos dos secretários estaduais, quanto à multiplicidade dos processos, que envolvem N aspectos técnicos. Sim. E que, uma vez submetido o projeto ao BNDES, ele, né, poderia sofrer uma série de correção de rumos. Sim. Ou de, eu imagino até, de contrapropostas ou adequações. Então, do meu ponto de vista, a questão constitucional não era exatamente essa. A questão constitucional é entender se o governo brasileiro, de forma unilateral, poderia alterar um projeto via mudança do modelo de governança que implicasse a fragilização da proteção ao meio ambiente. Por isso, eu parto deste ponto, inclusive, para receber, mas também, como disse, né, pronta a ouvir a Corte, a própria ação como ADO. Acho que há uma omissão, isso não poderia ter sido feito. Agora, eu não tenho dificuldade em colher toda essa rica contribuição de Vossas Excelências, são outros olhares, talvez realmente seja o caso de alterar a forma, como foi dito. Agora, eu realmente tenho dificuldade, porque o BNDES é gestor do fundo e certos atos administrativos que aqui estão embutidos nesses comandos, como pleiteados à União, para que ela faça, de fato, não seria o caso. Agora, eu compartilho a preocupação da ministra. Senhora Presidente, senhora pois não, permite pois não. a palavra? Pois não. Eu tenho reiteradamente manifestado minha posição no sentido que eu sou extremamente simpático no que diz respeito a decisões objetivas e unívocas como essa que Vossa Excelência traz a análise desta Suprema Corte, do plenário desta Casa. Vossa Excelência tucur, a meu ver, com muito acerto, já adianto que vou acompanhá-la, talvez quanto à cognoscibilidade eu possa tecer algumas considerações diversas, mas Vossa Excelência declara a inconstitucionalidade do artigo 12, inciso 2 do Decreto 10.144/2019 e do artigo 1º do Decreto 9.759 de 2019, no que se refere aos colegiados instituídos pelo Decreto 6.527 de 2008. E ainda, finalmente, e penso eu com a concisão necessária a uma decisão judicial, Vossa Excelência determina a União Federal, portanto, compreendendo todos os órgãos que eventualmente sejam afetados por essa decisão, para que, no prazo de 60 dias, adotem as providências administrativas necessárias para a reativação do Fundo da Amazônia, nos limites das competências com o formato de governança estabelecido no Decreto 6.527 de 2008. Penso, com a devida vênia, que mais do que isso não podemos avançar. Vossa Excelência, senhor presidente, se manteve dentro do pedido inicial, é disso que se trata, esse é o pronunciamento que foi pedido por aqueles que subscrevem a petição inicial, e peço vênia para também acompanhar agora o raciocínio que foi trazido pelo eminente ministro André Mendonça, que, uma vez decretada a inconstitucionalidade de um determinado dispositivo normativo por essa Suprema Corte, a União ou os destinatários precisam se adaptar.
Agora, o que vai acontecer no detalhe, depois no varejo, isso será objeto de embargos, declaração ou, eventualmente, até de reclamação, como Sua Excelência, o ministro André Mendonça, bem acertou. Então, senhor presidente, me perdoe por adiantar meu posicionamento, mas eu acho que nós temos que ser realmente extremamente parcimoniosos nas nossas decisões, até porque não podemos antever todos os desdobramentos que surgirão de uma decisão da Suprema Corte e, a meu ver, corretamente limitada à declaração de inconstitucionalidade de 2 dispositivos, tal como se pleiteou na inicial. Senhor presidente, eu tive a cautela de aguardar todas as manifestações para não atrapalhar, não atravessar, mas eu acho o seguinte, aqui na nossa atuação, nós temos que ter a preocupação de agirmos dentro da nossa capacidade institucional e dentro da nossa esfera de competência. Então, o que Vossa Excelência fez? Declarou a inconstitucionalidade dos decretos que foram alterados de maneira tal que impediu a efetiva governança do Fundo Amazônia. E, por outro lado, nós já tivemos um voto aqui que entende que há uma evasão de competência de outros poderes. E nós temos sofrido críticas diuturnas de que o Supremo Tribunal Federal invade a seara de outras autoridades. Então, evidentemente que, assim, fazendo coro com o que o ministro Lewandowski aqui destacou, nós temos, efetivamente, eu verifico que Vossa Excelência teve a preocupação de ser minimalista, porque Vossa Excelência entendeu que o Supremo Tribunal Federal define o direito, ele não é gestor do Fundo Amazônia, não vai dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer, não precisa sair uma ordem mandamental automaticamente, quando Vossa Excelência declara inconstitucionalidade e determina que a reativação do Fundo Amazônia está tudo dito. Não precisa dizer absolutamente o meu modo de ver, mas nada, até para não sofrermos a crítica da judicialização por parte do Supremo, do exercício de competências que pertencem a outros órgãos, como aqui já se manifestou. Num primeiro momento, até houve muitas críticas sobre a falta de capacidade institucional do Supremo Tribunal Federal em se miscuir nessa seara, de dizer como é que vai administrar o fundo, o dinheiro que vem de fora, isso escapa um pouco, inclusive, à nossa expertise. É preciso ter humildade judicial para reconhecer que nós não temos capacidade institucional para tanto. Então, eu só queria fazer essa observação de que Vossa Excelência, no meu modo de ver, teve essa postura minimalista exatamente para evitar essa jurisdição expansiva que tanto carrega críticas aqui para a Suprema Corte. Obrigada, ministro. O meu voto vai ser nesse sentido, mas, enfim, certo. Acompanhando Vossa Excelência nessa sua postura. Eu colho agora o voto do ministro Alexandre. Continua? Peço desculpa. Não. Eu entendi que tinha acabado. Não, o ministro Fachin mesmo. Quero ouvi-lo. Não quer complementar alguma coisa ainda, ministro Alexandre? Tinha sido só a parte, eu entendi que Vossa Excelência tinha encerrado. Não, encerrei já. Certo. Obrigada. Ministro Luiz Edson Fachin. Do que entendi, Vossa Excelência, ministro Alexandre, está acompanhando a relatora. Acompanhou. Pois não. Senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra, cumprimento Vossa Excelência, especialmente neste caso na condição de relatora, além de saudá-la na presidência do tribunal, saudando também a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, a senhora subprocuradora-geral da República, advogados, estudantes e servidores da Justiça brasileira, especialmente desse Supremo Tribunal Federal. Senhora presidente, eu vou juntar a alongada declaração de voto que espelha o estudo que fiz e as conclusões que cheguei do exame desta matéria. Nada obstante, vou me permitir, muito sinteticamente, tocar em alguns pontos, porque creio que esse debate de hoje também é o que já podemos depreender de votos já proferidos, e aproveito o ensejo para cumprimentar não apenas Vossa Excelência como relator, mas os votos que me antecederam. Há alguns pontos que, quiçá, mereçam
um enfrentamento, até mesmo para verificar a compreensão majoritária nesses pontos, embora essencialmente, até este momento, há, a rigor, duas posições. A posição que, sendo uma via ou outra de controle concentrado, acolhe o pedido nos termos do voto de Vossa Excelência, com alguma divergência parcial, e a outra posição é pelo não conhecimento e, se conhecida, pela não procedência. De modo que, substancialmente, a questão se coloca nesta ordem de ideias. E vou me ater, evidentemente, como não poderia deixar de ser, somente aos argumentos e às questões técnico-jurídicas, porque todos nós, muitas vezes, em temas desta ordem, podemos ser um pouco tentados a avançar em outras searas, mas aqui, como em todos os momentos, um juízo de autocontenção sempre se coloca e é uma certa utilização, digamos assim, com alguma licença literária da navalha de Ockham para cirurgicamente examinarmos aquilo que se deduz precisamente dos pedidos e o que se demanda do Supremo Tribunal Federal. O núcleo essencial da demanda, como está bem exposto no voto de Vossa Excelência, é, via ação direta de inconstitucionalidade por omissão, reconhecer a omissão inconstitucional da União no que diz respeito à suspensão e à paralisação do Fundo Amazônia, atentando, segundo dizem as partes autoras, ao Pacto Federativo e indo de encontro ao direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como assegurado pelo artigo 225 da Constituição Federal. Vossa Excelência bem explicitou que o que se sustenta na inicial é que, mesmo diante do grave aumento de desmatamento na Amazônia Legal, houve a paralisação injustificada desse fundo. Conta que é o fundo que é administrado pelo BNDES que contribuiu esta paralisação significativamente para impactar ainda mais esse aumento do desmatamento, e que, ao tempo de seu funcionamento, diversamente, contribuiu significativamente para a redução dos índices de desmatamento e para o desenvolvimento sustentável na região amazônica. Portanto, nesta ordem de ideias, a extinção do mecanismo, entre outras circunstâncias, do cálculo de emissões de carbono e dos próprios instrumentos de governança, como Vossa Excelência bem demonstrou no voto, levou à paralisação das atividades do fundo e também ao encerramento de doações por parte de países contribuintes da formação e manutenção deste fundo. O que se busca, portanto, é declarar a omissão e reativar o fundo. É o que, em síntese, Vossa Excelência acolhe no voto, ao acolher os pedidos A e F, tal como proposto por Vossa Excelência. E também entendi que, no tocante ao decreto 10.223, Vossa Excelência entendeu pela perda de objeto, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade que esse tribunal já fez em feito da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia na ADPF 651. Colocado esse panorama geral, reporto-me muito brevemente a três preliminares, porque creio que, em relação a uma delas, Vossa Excelência, agora já na condição de presidente, irá aferir a percepção majoritária sobre recebermos como ação direta de declaração de inconstitucionalidade por omissão ou na via de uma arguição de descumprimento do preceito fundamental. Aqui parto da seguinte perspectiva. Estão presentes, em meu modo de ver, os requisitos de ambas para conhecermos desta via de controle concentrado de constitucionalidade ou, neste caso, de inconstitucionalidade. Nesta medida, é certo que nos autos, inclusive
a Procuradoria-Geral da República questiona o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, dizendo que, no entender da PGR, inexistiria determinação constitucional cuja eficácia esteja obstada por conduta omissiva do poder público. Com todo respeito, entendo em sentido diverso. No próprio parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição, a possibilidade de questionamento de conduta omissiva do poder público por meio de ação de controle objetivo e, especialmente, diante de omissões do poder público, não apenas de omissão legislativa, que é a mesma ordem de raciocínios que já estava desde 1999 na Lei 9868, notadamente no que se incluiu no artigo 12b, no seu inciso 1º, que diz com todas as letras: omissão inconstitucional, total ou parcial, quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou, portanto, é uma disjuntiva, ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. Logo, há fundamento constitucional para tanto, há precedentes nessa direção, dentre eles cito a ADO 53, da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, a doutrina nessa ordem de ideias. Nesta declaração de voto faço referência a autores que tratam deste tema, dentre eles o professor Luiz Guilherme Marinoni, ao comentar o novo Código de Processo Civil, diz o ilustre professor paranaense que o direito somente é uma posição juridicamente tutelada quando dispõe de formas de tutela adequadas às suas necessidades de proteção. Porém, tais formas de tutela não são atribuídas pelo direito processual ou pelo direito de ação, mas sim pelo próprio direito material. É o que está em causa aqui, o direito material de índole constitucional e, portanto, o direito fundamental ao meio ambiente, conforme o conteúdo expresso do artigo 225 da Constituição. De modo que, portanto, entendo que é cabível a demanda tal como proposta, na forma de ADO, nada obstante, as partes requerentes tiveram a cautela de suscitar a incidência da fungibilidade. Tal como disse Sua Excelência, eminente ministra relatora, é possível conhecer da demanda como uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tal como Vossa Excelência, eu também não tenho nenhuma dificuldade de conhecer por uma ou por outra via, eis que entendo presentes os requisitos de ambas aqui presentes. Nada obstante, como proposta, ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão e presentes os requisitos, assim a conheceria, mas também não tenho dificuldade, tal como disse Vossa Excelência, de conhecer como a DPF. Portanto, conheço da DO na sua via estrita ou na sua fungibilidade como a DPF, pedindo venha a divergência que, neste ponto, suscitou o eminente ministro Cássio Nunes Marques. Ainda uma segunda preliminar quanto à ausência de questão constitucional, ou seja, que essa matéria seria exclusivamente, ou ao menos eminentemente, infraconstitucional. Vossa Excelência bem demonstrou no voto que esse argumento não se sustenta. Há, quando menos, aqui um fundamento explícito, esgrimido e escrutinado no curso da demanda, no artigo 225 da Constituição, entre outros dispositivos que dão estribo ao direito fundamental ao meio ambiente. Afasto também esta preliminar. E também recordo, embora não tenha sido mencionado, que em algum momento dos autos, isso está no voto de Vossa Excelência, mas não foi polemizado até o momento, e acho que acertadamente, porque não me parece que mereça, mas apenas faço uma referência breve sobre uma alegação de necessidade de ilação probatória. Bom, basta ver o que se fez nos autos.
a profícua audiência pública conduzida por Vossa Excelência e toda a demonstração documental que a esses autos foram carreados, tudo isso é mais do que suficiente para evidenciar que aqui não há nenhuma dilação probatória a ser feita. Por essas razões, senhora presidente, muito sinteticamente, eu resumo as razões pelas quais, tal como a maioria dos votos que já me precederam, estou afastando as preliminares e afasto-as todas neste sentido. No mérito, senhora presidente, não vou me alongar, mas cuido, tal como fez Vossa Excelência, da possível admissão dos requisitos da ADO por omissão reiterada e sistemática no cumprimento de deveres pelo poder público. Abro, portanto, um capítulo demonstrando a admissibilidade da ADO e também, já na matéria de fundo, vou aqui ao encontro do voto de Vossa Excelência ao tratar do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, nomeadamente para verificar, diante do caso concreto, se procede a demanda de uma proteção suficiente e, ao mesmo tempo, de uma vedação de retrocesso, porque aqui estamos diante de duas realidades. A paralisação, da qual decorre a conduta omissiva, afronta um dispositivo constitucional e, ao mesmo tempo, adota uma prática que também é constitucional, porque implica num retrocesso de práticas anteriores coerentes com o texto constitucional. São essas duas vertentes da teoria e da prática do direito constitucional que se fazem presentes aqui e desenvolvo, portanto, um capítulo de doutrina e jurisprudência e de precedentes nesta ordem de ideias e, coerentemente com o que, aliás, Vossa Excelência já houver assentado na ação direta de constitucionalidade 6288 de vossa relatoria, precisamente evidenciando, como não poderia deixar de ser, consonância do voto de Vossa Excelência aqui, com o voto que proferiu lá, e que eu tenho aqui também neste ponto, a honra de acompanhar. Trata-se aquilo que os professores José Afonso da Silva, Ana Cândida da Cunha Ferraz, e mesmo no clássico dos comentários à Constituição de 1967, de Pontes de Miranda, denominam de gesto infiel do poder público que transgride por omissão ou por insatisfatória concretização os encargos de que se tornou depositário por efeito de expressa determinação constitucional. Matéria, aliás, que já houvera sido tratada, já que mencionei Pontes de Miranda, por quem muito antes cuidou desse tema, que foi Pimenta Bueno, ao tempo mesmo do período monárquico e do seu lúcido magistério, que foi reafirmado por esses autores que no século XX se firmaram como grandes inteligências da cultura jurídica do Brasil. Por isso, o que se trata aqui é, numa expressão, prestigiar a Constituição. E, como guardião da Constituição, esse tribunal cumpre precisamente zelar pela sua observância. Colocada a moldura teórica e sistemática no plano normativo, o voto de Vossa Excelência vai pelo mesmo caminho que meus estudos sobre a matéria me conduziram, ou seja, pela dimensão prática, para verificar as circunstâncias concretas que podem dar ensejo a esse chancelar de omissão e, portanto, extrair dali as consequências devidas. Por isso, também nesse ponto, acerca do desmatamento na Amazônia Legal e a emergência climática, o voto que trago vai ao encontro do voto de Vossa Excelência, enaltecendo, aliás, os dados substanciosos que Vossa Excelência traz à colação
evidenciando, portanto, que bem aplicar o direito significa não apenas conhecer o bom direito. Essa dimensão interdisciplinar que acolhe na fundamentação racional e sistemática do voto dados, informações e elementos fáticos que iluminam a compreensão da questão constitucional, isso tudo está presente no voto de Vossa Excelência, e a partir disso é que constata, o que também constata, que a Amazônia sofre com o aumento do desmatamento, aproximando-se a um ponto de não retorno e distanciando-se cada vez mais rapidamente do alcance das metas climáticas internacionalmente acordadas. Portanto, não se trata aqui apenas de obedecer à dimensão formal da Constituição brasileira em estrito senso. Trata-se também de prestar um dever de obediência a convenções e tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário e que, portanto, são normas e regras e, portanto, princípios também vinculantes à ordem interna e que põem a cobro a sua vinculatividade. Por isso, aqui há uma demonstração, em meu modo de ver, mais que suficiente, da violação aos deveres de proteção da Amazônia Legal, especialmente no caso da paralisação do Fundo Amazônia, e é nessa ordem de ideias que aqui também estou acompanhando Vossa Excelência. Cheguei até a mencionar numa primeira intervenção que fiz, apenas naquele primeiro momento, pela questão do horário da sessão, e, mais uma vez, me excuso de ter beirado a falta de gentileza naquele momento, mas, tal como disse lá, esse é um exemplo de um direito constitucional multinível que vai fomentando a formação que se apresenta como um grande desafio neste século para um novo constitucionalismo, que é o direito comum da humanidade. E, portanto, nesta medida, é importante realçar que o Estado brasileiro assumiu não apenas estrito sensu na nossa Constituição, como também em documentos normativos internacionais de caráter vinculante e, portanto, pertencentes à vigência da ordem jurídica interna, que concernem a tutela adequada ao meio ambiente. E, logo, é pertinente alegar a violação de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, do Pacto Federativo e da incidência do princípio da precaução. Apesar das alegações de defesa de atos governamentais a partir de 2019. Aqui ouvimos judiciosas alegações nesse sentido, mas, nada obstante, com a devida vênia, entendo que não se logrou êxito em rebater as afirmações dos requerentes, especialmente naquilo que é acolhido pelo voto de Vossa Excelência, que dá procedência parcial, e naquilo que restou demonstrado qual seja uma inequívoca inconstitucionalidade caracterizada pelo desmantelamento da política pública de combate ao desmatamento na Amazônia, diante da paralisação de relevantíssimo instrumento de financiamento de ações representado pelo Fundo Amazônia, comprovado um aumento progressivo e em índices que se aproximam do período vivido há 15 anos, além de, evidentemente, ter sido descumprida a meta de redução de emissão de carbono fixada pela própria política nacional sobre mudança de clima. A descontinuidade do Fundo Amazônia, de responsabilidade do governo ao extinguir órgãos de governança da conta administrada pelo BNDES, que inegavelmente se prestava a assegurar a manutenção das ações referentes ao PP-SEDAM, como aqui já foi referido diversas vezes nesse julgamento, deixando aproximadamente 3 bilhões de reais paralisados sem aplicações em projetos. Presta-se a demonstrar não apenas grave equívoco na condição da política ambiental nacional, mas sim de uma agressão à Constituição, que não pode passar impune diante desse tribunal. A paralisação injustificada do fundo, sem recomposição dos mecanismos de governança,
aliada à ausência de qualquer solução para o impasse, já vem do ano 2019 e demonstra a tendência de inviabilização do próprio PPCDAM e de qualquer outro programa de proteção da Amazônia. A contínua desregulamentação dos mecanismos que assegurava a execução daquele programa, no qual se inclui o Fundo Amazônia como financiador de iniciativas exitosas e primordiais para a preservação ambiental e manutenção do desenvolvimento sustentável na região, como forma de reduzir efetivamente o desmatamento, sem sua substituição por mecanismo de igual ou maior eficácia, demonstra a gravidade do abandono dessa política única até o momento a obter efetiva meta de reduzir queimadas e desmatamentos na área. Portanto, tal como entendeu Vossa Excelência, aqui há uma falha estrutural nitidamente demonstrada que ocasiona uma grave violação a um direito constitucional, que é o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, tal como previsto no artigo 225 da Constituição. Gostaria de anotar apenas, senhora presidente, já ao final desta declaração que faço a síntese, que, com toda a vênia, não se trata, neste julgamento, de substituir o administrador eleito na escolha de política pública ambiental. Mas ninguém tem, como acabou de dizer, dentre as várias intervenções, mas fez referência o eminente ministro Gilmar Mendes e também a eminente ministra Carmen Lúcia, o administrador eleito efetivamente escolhe a política ambiental, mas não escolhe a Constituição para cumprir. Esta é vinculante. Portanto, na medida em que há uma vinculação constitucional do artigo 225 da Constituição, desse compromisso o administrador não pode se afastar. Há, portanto, algo mais do que questão de governança aqui, há uma inconstitucionalidade. E, além disso, a inconstitucionalidade, e me permite dizer também, face aos documentos internacionais vinculantes ao Brasil, a inconvencionalidade derivada do abandono da política efetiva de combate ao desmatamento e as mudanças climáticas no âmbito da Amazônia Legal, traduz-se a um comprometimento do direito à vida, à saúde e à dignidade, não apenas dos povos originários da região amazônica e de todos que lá habitam e trabalham, mas sim de todos os brasileiros e brasileiras, e me permite dizer, de todos os seres humanos, tendo em vista a importância planetária daquela região para o ecossistema considerado macroscopicamente. Por isso, há aquilo que já se denominou em todo o globo de jurisprudência climática. Na Corte Interamericana de Direitos Humanos é conhecido o caso Tierra Nuestra versus Argentina, sobre esta matéria. E na Alemanha, de todos os constitucionalistas também é conhecido o caso Neubauer versus o próprio governo da Alemanha em matéria de questão ambiental, firmando o que hoje se chama de jurisprudência climática. Por isso, senhora presidente, nesta breve síntese que faço, eu estou acompanhando Vossa Excelência no sentido de acolher os itens A e F. Refiro-me especificamente à letra F, que ela contém, no meu modo de ver, a imposição de uma prestação de fato negativa, ou seja, de uma abstenção, que não só é possível, como também é necessária, com toda a vênia, a compreensão em sentido diverso. E no que diz respeito a esta pontual controvérsia que emergiu na sessão de hoje quanto à linha B, para evidenciar-se se deve ou não constar do dispositivo, creio que nessa eventual divergência muito pontual há uma convergência, que o sentido da letra B está contido no voto de Vossa Excelência.
Portanto, eu estou acompanhando integralmente Vossa Excelência e deixando nítido que não há dúvida alguma, não apenas a União, mas também o BNDES deve dar continuidade ao que o ministro Gilmar Mendes se referiu, ao fluxo dos projetos, nomeadamente os já aprovados. Tanto que Vossa Excelência estabelece até mesmo um prazo de 60 dias para que, efetivamente, esse fluxo seja retomado. Isto corresponde, portanto, ao voto que trago, senhora presidente, e acolhendo os pedidos A e F, também declarando a inconstitucionalidade do artigo 12, inciso 2, do Decreto 10.144/2019 e o artigo 1º do Decreto 9759, também de 2019, como Vossa Excelência propôs. Por isso, são esses os instrumentos que desnaturaram a governança do fundo e impediram até este momento o seu respectivo funcionamento. Portanto, com esta breve síntese, senhor presidente, eminentes pares, é como voto. Muito obrigada, ministro Luiz Edson Fachin. E o registro, a demasia, Vossa Excelência, de forma alguma me incomodou naquela data, ao contrário, me fez retomar o horário, com toda razão. 15h58, 2 minutos, eu acho que vai ser absolutamente... Vou precisar um pouco mais. Impossível, né, ministro Luiz Roberto? Então, vamos suspender a sessão pelo tempo regimental. Se vira nos 30.